E aí, turma, Cláudio Carrão, tudo bem com vocês? Tudo certo? Contar rapidamente a história do nosso querido Tiradentes, hoje dia 21 de abril de 2021. Tiradentes, gente fina, grande cara, Tiradentes. Pois é, turma, privilégio, hein? Tem um feriado só pra ele. Pois é, o único a ter um feriado só pra ele, dia 21 de abril. Isso acontece, turma, por conta de uma tentativa da nossa república, né, que foi de 1889, de construir a imagem de um herói. Tiradentes foi um homem, um revolucionário como tantos outros, né? Mas havia necessidade de você construir a história do Brasil. Toda vez que tem mudança de regime, é natural você desconstruir o passado e construir a imagem de um novo herói. Tiradentes foi incluído, né? Havia Campos Sales, que era ministro da Justiça e um grande admirador da história de Tiradentes, e que depois foi o quarto presidente do país, que construiu essa história, né, do nosso querido Tiradentes, porque na verdade o Tiradentes lutava pela independência de Minas Gerais, não pela independência do Brasil, né? Tanto é verdade que criaram uma bandeira, eles iam criar uma milícia lá, iam criar um outro país dentro do próprio país. Tá certo? Ele queria a independência de Minas Gerais com relação ao restante do Brasil. Gente, vamos dar uma passadinha no século 17. O que acontecia nesse século aí? Era a época da indústria do açúcar. É muito importante. O Brasil durante muito tempo teve o ciclo do açúcar, muito promissor, muito vantajoso, e que nos deu muitas divisas, né? E na verdade, no final já do século 17, o açúcar começou a perder espaço para a Europa, turma. A concorrência já estava ficando um tanto quanto difícil, e o Brasil precisava encontrar outra fonte de recursos. Exatamente. E aí se começou a apostar no ouro, nas jazidas de ouro. Já no começo do século XVIII começou-se a se encontrar essas jazidas, principalmente em Minas Gerais, na cidade de Vila Rica. Hoje é o nosso Ouro Preto, conhecida como Ouro Preto. Exatamente ali onde estavam as grandes jazidas de ouro da época, né? E houve uma corrida literalmente falando, para esse lugar. Era uma das maiores cidades da América Latina, muita gente ali em busca de riquezas, em busca de vantagens, né? E Portugal, notando essa tendência, já acabou começando a exercer o monopólio. Ou seja, todo o ouro que era produzido ali teria que ser vendido exclusivamente para Portugal. A vigilância do entorno também começou, das estradas, né? Começaram a ser aumentadas exatamente para se evitar que houvesse um desvio do ouro. Exatamente, turma. Pois é. Então, nós já estamos no século XVIII, que é de 700 a 1800. Pois é. Aconteceram alguns fatos históricos, né? Em 1750, por exemplo, Portugal instituiu o quinto. Que era o quinto? 20% de toda a produção que havia ali no local, ela era paga para Portugal, turma. Por quê? A questão do imposto é muito interessante. Hoje em dia, por exemplo, nós pagamos imposto em absolutamente tudo, turma. No cafezinho, no arroz, no feijão, no macarrão, enfim, tudo que você, na caixa de fósforo, em tudo que você compra, você paga imposto. IPVA, por exemplo, 4% do valor venal do veículo é cobrado, né? Você sabe como é distribuído? 40% fica com o Estado, mais 40% com o município onde o carro é matriculado, e 20% vai para o Fundeb, que é o Fundo Nacional de Educação, né? É aí que é gasto o nosso querido IPVA. Por exemplo, 1% pagam os caminhões, ônibus, se eu não me engano são 2%, e aí varia, cada estado tem a sua taxa. IPTU, que é o Imposto Predial e Territorial Urbano, né, que é pago também sobre o valor venal do imóvel. Então os impostos, ISS, e por aí vai. Então os impostos, turmas, eles sempre são uma tendência, né? Nós somos obrigados a pagar os impostos. E naquela época também não era diferente, né? Você tinha esse quinto, que era 20% de toda a produção que ia para Portugal, porém Portugal decidiu aumentar mais ainda esse valor. Ele decidiu taxar em 100 arrobas de ouro. 100 arrobas de ouro, turma. Você sabe quanto que é uma arroba? Uma arroba são 15 quilos, exatamente. Também uma referência, né, para animais vivos, essa medida.
Uma arroba são 15 quilos, então 100 arrobas que Portugal exigia naquela época. São 1.500 quilos de ouro, gente, é ouro demais, hein? Em 1755, por exemplo, aconteceu um terremoto lá em Portugal. Você sabia? E Portugal, para reconstruir Portugal, ele precisava fechar o cerco mais ainda em cima do Brasil, né? Então ele cobrava essas 100 arrobas sem nenhum... Era 100 arrobas, era 100 arrobas, tá certo? Por ano. Então, mas o ouro, turma, ele é um bem, ele é um animal, ele é um material, ele é finito. Só que Portugal não entendia isso naquela oportunidade. Então, turma, começou a se trabalhar com uma história da derrama. Ou seja, se não conseguisse completar as 100 arrobas, ia pagar a derrama. O que é a derrama? É cobrar a força. É chegar na casa do devedor, por exemplo, levar os bens que ele tiver, levar material... coisas preciosas, bens preciosos, tudo que ele tiver, enfim, para completar a derrama, né? E começou a surgir naquela oportunidade movimentos, por quê? Ali ficava a elite do país, a elite intelectual, a elite comercial do país ficava exatamente ali, né? Na região de Minas Gerais, exatamente, turma. Então aquela elite começou a se encontrar, né? Porque até 1766 se conseguia pagar essas 100 arrobas. Só que depois já não se conseguia mais. Era muito difícil, 100 arrobas era muita coisa. Então começou a nascer esse movimento, principalmente encabeçado por Joaquim José da Silva Xavier, o nosso amigo, e pelo Joaquim Silvério dos Reis. Né? Todos eram 12 pessoas influentes ali, 12 pessoas influentes que passaram a se reunir e conspirar, fazer essa conjuração. Cláudio Carrão, o que é conjuração? Conjuração é uma reunião de pessoas, de indivíduos que juram lutar em benefício de um determinado fim, né? Isso é uma conjuração ou inconfidência. Na verdade, turma, essa inconfidência ela nunca chegou a acontecer. Essa revolta ela nunca chegou a acontecer. Ela é diferente de todas as outras revoltas. E por que, Cláudio Carrão? Porque o Joaquim Silvério dos Reis, ele delatou. Ele era um comerciante, era membro, era participante do grupo. Ele era membro do grupo, mas ele possuía uma dívida muito grande com a coroa. Ele possuía uma dívida muito grande. E em troca da dívida, ele começou a fazer a delação premiada. Foram cerca de 6 denúncias, turma. Não só dele, de outras pessoas também, mas a dele era que tinha mais embasamento, mais fundamento. Porém, ele não recebeu essa anistia, né? Ele não recebeu essa anistia. Ele acabou sendo degradado depois. O que é degradado, Cláudio Carrão? É mandado para outro país, para outra colônia portuguesa na África, né? Então, turma, Portugal já sabendo, ele cancelou essa derrama, porque essa conspiração ela estava marcada exatamente para o dia da derrama, né? Porque isso aí surgiu em 1780, esse movimento começou a ganhar força, porque naquela época já era precária, já não tinha mais ouro, já não conseguia as 100 arrobas, né? Então, no dia 18 de maio de 1789, prenderam-se todos os participantes ali, todos os participantes daquela conspiração. Eram 12 no total, 12 participantes, né? Da elite, exatamente a elite daquela região, né? Então, passou 3 anos esse julgamento, se passaram 3 anos e em abril saiu a condenação. Todos foram condenados à morte. Porém, a Dona Maria conhecida jocosamente por a Dona Maria a Louca, porque ela tinha um problema de esquizofrenia, depois ficou conhecida também como a Piedosa, porque ela conseguiu conceder anistia a 15 daqueles condenados à morte. E por que, Cláudio Carrão? Porque eram pessoas muito influentes, turma, pessoas muito ricas. Então você cometeu uma barbaridade dessa, você ia tomar uma medida antipopular. Então essas pessoas acabaram, alguns deles sendo degradados, sendo levados para outros países, né, da Europa, das colônias portuguesas. Alguns foram condenados à prisão perpétua e o Tiradentes ele foi, turma, condenado à morte. Ele foi enforcado em praça pública, né? E depois, com coisas de tirania, ele foi esquartejado e seu corpo foi colocado na estrada ali que ligava Vila Rica ao Rio de Janeiro para servir como exemplo. Porém é bom a gente sempre ressaltar que essa história ela foi construída em função de pelo Campos Sales, como eu já acabei de falar
para vocês, né, que era ministro e que tinha uma grande admiração pelo Tiradentes, porque essa história, na verdade, o Tiradentes ele era um inconfidente ele queria a separação de Minas Gerais e não a separação do Brasil. Porém, ele foi transformado em herói nacional. E é por isso que hoje a gente está comemorando o dia de Tiradentes, da morte, né? Comemorando. A gente está em homenagem a ele, né? A gente está feriado nacional, uma comoção nacional por conta dessa história, tá certo? Então tá contada aí para vocês a história de Tiradentes. Ele foi transformado em Marte, inclusive o nome dele está escrito na história. Em 1992 foi escrito na história o nome dele como Marte da nossa independência. Porque é bom que se diga, turma, que a independência foi no dia 7 de setembro de 1822, ou seja, cerca de 30 anos depois da morte de Tiradentes, né? Então você vê que é uma história construída, né, exatamente para criar essa identidade nacional. Toda vez que você tem um regime, por exemplo, o regime republicano de 1889, a proclamação da República, você precisava de heróis nacional naquela época, construir a história, porque a história, turma, ela vai sendo reconstruída, vai sendo reescrita. A história sempre vai sendo reescrita de acordo com o regime que está em vigor, que está em evidência naquele momento. Tá certo? Então precisava reescrever essa história do Brasil, por isso se criou essa figura do Tiradentes como herói nacional. Tá dado o recado, um grande abraço para vocês, espero que tenham gostado aqui. Cláudio Carrão.